Nunca pensei que aos 65 anos, depois de construir um império com minhas próprias mãos, eu estaria aqui, contando como minha própria filha me fez sentir como se eu não valesse nada. Meu nome é Regina Nogueira, sou fundadora das Joalherias Nogueira, uma rede que começou pequena em um cantinho do Brás e hoje possui 17 lojas espalhadas pelos mais luxuosos shoppings de São Paulo. Construí tudo isso sozinha, depois que fiquei viúva com uma filha pequena para criar. E é justamente sobre essa filha, Débora, e sobre traição, ingratidão e uma vingança que parou o Brasil inteiro que venho falar hoje. O dia começou como qualquer outro dia das mães. Acordei cedo, como de costume. Mesmo sendo domingo, os velhos hábitos de empresária não me abandonam. Preparei meu café, observando pela janela da minha mansão no Morumbi os jardins que mandei projetar pensando em um dia brincar ali com meus netos. Netos que Débora, aos 32 anos, sempre dizia não ter tempo para me dar. Negócios em primeiro lugar, mãe, ela costumava repetir, usando contra mim as mesmas lições de determinação que eu havia lhe ensinado. Recebi mensagens protocolares de funcionários, de conhecidos, até de ex-namorados, mas nada de Débora. Não me surpreendi. Nos últimos anos, desde que seu pai biológico, Carlos, havia ressurgido em sua vida com uma esposa 20 anos mais jovem, nossa relação tinha esfriado consideravelmente. Carlos nunca pagou uma pensão, nunca apareceu em uma festa de aniversário, mas bastou surgir com dinheiro novo e uma esposa troféu para que Débora se encantasse, como se os 28 anos de ausência nunca tivessem existido. Por volta das 11 horas, Débora finalmente ligou. Mãe! Reservei mesa para almoçarmos em Campos do Jordão, no Sabor da Serra. Estaremos todos lá, eu, Rodrigo, papai e Cláudia. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Aquilo era novidade, um almoço de Dia das Mães com a madrasta presente. Mas engoli seco. Que ótimo, filha. Que horas preciso estar lá? Ela respondeu animada. O helicóptero estará aí em 1 hora para te buscar. Vesti meu conjunto verde esmeralda, cor que Vicente, meu falecido marido, sempre disse combinar com meus olhos. Coloquei os brincos de ouro branco que comprei para mim mesma quando abrimos a 10ª loja. Pequenos presentes que me dei ao longo da vida para comemorar cada vitória, já que não tinha ninguém para celebrar comigo. Prendi meus cabelos grisalhos em um coque elegante. Nunca tive tempo para tingi-los. E com o passar dos anos, aprendi a gostar do visual que impunha respeito. O voo até Campos do Jordão foi silencioso. O piloto, um rapaz jovem que trabalhava para nós há apenas alguns meses, tentou puxar conversa algumas vezes, mas respondi apenas com monossílabos. Minha mente estava ocupada, pensando em como seria aquele almoço. Havia algo no tom de voz de Débora que me deixava inquieta. O restaurante Sabor da Serra ficava no topo de uma colina, com vista para toda a cidade. Era um lugar exclusivo, onde uma mesa precisava ser reservada com meses de antecedência, a não ser, claro, que você fosse Débora Nogueira, herdeira de uma das maiores joalherias do país. Quando cheguei, eles já estavam lá. Minha filha, linda como sempre, com seus cabelos castanhos perfeitamente escovados, usando um conjunto que reconheci ser da última coleção da Prada. Ao lado dela, Rodrigo, seu noivo há 3 anos, um homem de poucas palavras que trabalhava no mercado financeiro. Pelo menos era o que todos pensávamos na época. Do outro lado da mesa, como um casal de comercial de margarina, estavam Carlos e Cláudia. Carlos, aos 67 anos, tinha aquela aparência artificial de homem que luta contra o envelhecimento. Cabelo tingido, rosto esticado, roupas joviais demais para sua idade. E Cláudia, 40 anos, era o estereótipo perfeito da segunda esposa. Magra, loira, sorriso sempre pronto para as fotos de Instagram, unhas impecavelmente feitas. Eles formavam uma imagem que parecia saída de uma revista, mas que para mim soava tão falsa quanto uma nota de R$ 3. Mãe, que bom que chegou! Débora levantou-se e me deu 2 beijos no rosto, daquele jeito protocolar. Seu perfume era forte, e reconheci-o imediatamente. Era o mesmo que Cláudia usava. Pequenos detalhes que só uma mãe nota.
Sentei-me à mesa, cumprimentando a todos com um sorriso educado que não alcançava meus olhos. O almoço transcorreu com conversas superficiais. Falamos sobre o tempo frio de Campos do Jordão, sobre a nova coleção de inverno das joalherias, sobre a viagem que Carlos e Cláudia haviam feito recentemente a Dubai. Em nenhum momento falamos sobre memórias, sobre os sacrifícios que fiz para criar Débora, sobre como trabalhei 18 horas por dia para garantir que ela tivesse as oportunidades que eu nunca tive. Em nenhum momento falamos sobre ser mãe, sobre o significado daquele dia. Foi quando terminamos a sobremesa, um pudim de leite que mal toquei, que Débora anunciou: "Bom, acho que chegou a hora dos presentes, não é?" Ela abriu sua bolsa Chanel e retirou 2 pacotes. Um grande, belamente embrulhado em papel prateado com um laço elaborado, e outro pequeno, em papel pardo simples. Meu coração já sabia, antes mesmo de minha mente processar, qual seria o meu. "Cláudia, este é para você", disse minha filha, entregando o pacote maior à madrasta. Por ser uma segunda mãe tão maravilhosa para mim nos últimos anos. Observei os olhos de Cláudia brilharem enquanto ela desfazia o laço com seus dedos de unhas compridas e vermelhas. Dentro da caixa, aninhado em veludo negro, estava um anel de diamantes que reconheci imediatamente. Era da nossa coleção mais exclusiva, avaliado em cerca de 20.000 rios. "Oh meu Deus, Débora, é lindo!" exclamou Cláudia, colocando o anel no dedo e estendendo a mão para que todos admirassem. "Mas espere", continuou Débora, "tem mais." Ela retirou um envelope de dentro da caixa e entregou à madrasta. 2 passagens para Paris, primeira classe. "Vocês sempre falaram em comemorar o aniversário de casamento na Torre Eiffel." Senti um nó na garganta. Paris era onde eu e Vicente havíamos passado nossa lua de mel, onde ele havia me prometido que um dia construiríamos algo grande juntos. Um sonho que realizei sozinha depois que ele se foi. "E agora, mãe?", disse Débora, virando-se para mim com o pequeno pacote em mãos. "Este é para você." Peguei o embrulho simples, sentindo seu peso insignificante. Dentro, uma caneca branca com os dizeres "Melhor Mãe do Mundo", impressos em letras genéricas, daquelas que se compram em qualquer loja de 1,99 €. Junto, um bombom, daqueles que vendem em pacotes no supermercado. Olhei para aquele presente, calculando mentalmente. No máximo, 2 ars. R$ 2 pelo sacrifício de uma vida inteira. R$ 2 por noites sem dormir quando ela estava doente. R$ 2 por ter abdicado de novos relacionamentos para me dedicar à sua criação. R$ 2 por ter construído, sozinha, a empresa que agora permitia que ela presenteasse a madrasta com joias caríssimas e viagens internacionais. "Obrigada, filha", consegui dizer, sentindo minha voz falhar. "É muito bonita." Coloquei a caneca sobre a mesa, ao lado da taça de vinho que permanecia cheia. Eu mal havia tocado na bebida. Foi então que notei algo estranho na base da caneca. Um pequeno relevo, quase imperceptível. Na hora não dei importância, mas aquele detalhe mudaria tudo nas semanas seguintes. Se eu soubesse o que aquela caneca barata realmente escondia, talvez tivesse agido diferente. Ou talvez não. O resto do almoço passou como um borrão. Sorri mecanicamente, participei da conversa de forma automática, como um robô programado para funções sociais. Por dentro, algo havia quebrado. Não era apenas a dor da preferência explícita de minha filha pela madrasta. Era a constatação de anos de ingratidão, anos de desvalorização silenciosa que culminavam naquele gesto tão simbólico. Quando nos despedimos no estacionamento do restaurante, Débora me abraçou rapidamente. "Preciso ir, mãe. Tenho uma reunião importante amanhã cedo sobre a expansão das lojas para o Rio." Mal sabia ela que aquela seria a última vez que conversaríamos como mãe e filha. Mal sabia ela que, ao voltar para São Paulo naquela tarde, eu não iria direto para casa, mas para o escritório de Tomás Brito, meu advogado e amigo de longa data. Enquanto o helicóptero sobrevoava a Serra da Mantiqueira no caminho de volta, tomei minha decisão. Segurava a caneca nas mãos, virando-a, examinando aquele pequeno relevo na base. Algo não estava certo. E aquela sensação de que havia mais naquela caneca do que um presente barato
Foi o primeiro passo da maior operação de vingança corporativa que o mercado brasileiro já viu. A história das Joalherias Nogueira começou há quase 4 décadas, em uma pequena sala alugada no Brás. Vicente e eu éramos jovens, cheios de sonhos e com apenas algumas peças para vender. Ele era talentoso na criação, eu tinha o tino comercial. Nos complementávamos perfeitamente. Quando engravidei de Débora, trabalhei até o dia do parto. Lembro-me de estar finalizando uma venda importante quando senti as primeiras contrações. O cliente, vendo minha situação, fechou o negócio rapidamente e ainda me levou ao hospital. Vicente segurava minha mão quando Débora nasceu. "Ela vai ser tão forte quanto você", ele disse, com lágrimas nos olhos. Não imaginávamos que apenas 4 anos depois, eu estaria sozinha para provar a veracidade daquela frase. O acidente aconteceu numa noite chuvosa de abril. Vicente estava voltando de Limeira, onde havia ido buscar pedras preciosas de um fornecedor. A polícia disse que foi instantâneo, que ele não sofreu. Mas isso não diminuiu em nada minha dor. De repente, eu era uma viúva de 28 anos, com uma filha pequena e uma joalheria endividada para administrar. Os primeiros anos foram os mais difíceis. Vendi nosso apartamento e nos mudamos para um lugar menor, quase um cubículo nos fundos da loja. Dormíamos entre caixas de estoque e catálogos. Enquanto Débora brincava com restos de fios de ouro e pedras sem valor, eu atendia clientes, negociava com fornecedores, desenhava peças novas, tudo ao mesmo tempo. Muitas noites, adormeci ao lado da bancada de trabalho, com as ferramentas ainda nas mãos. Lembro-me de uma noite especialmente difícil. Débora, com 5 anos, ardendo em febre. A farmácia mais próxima ficava a 10 quarteirões. Não tinha dinheiro para um táxi. Amarrei minha filha às minhas costas com um xale e caminhei sob a chuva fina, tremendo tanto quanto ela. No caminho de volta, com o remédio no bolso, fiz uma promessa. Nunca mais passaremos por isso. Um dia, teremos tudo. E cumpri essa promessa. Quando Débora completou 7 anos, já tínhamos 2 lojas. Aos 10, eram 5. No seu aniversário de 15 anos, inauguramos a 10ª loja, no Shopping Iguatemi. A festa foi notícia nas colunas sociais. "Do Brás ao Iguatemi, a saga de Regina Nogueira", dizia a manchete. Débora estava deslumbrante naquela noite, com um colar de safiras que desenhei especialmente para ela. Aquela menina que um dia brincou com retalhos de ouro, agora estudava nas melhores escolas, viajava nas férias para a Disney, tinha aulas de piano, balé, inglês, francês. Dei a ela tudo o que nunca tive. Talvez esse tenha sido meu maior erro. Carlos reapareceu na nossa vida quando Débora tinha 23 anos. Formada em administração por uma universidade americana, ela havia acabado de assumir o cargo de diretora financeira da empresa. Carlos, que nunca pagou 1 centavo de pensão, que nunca apareceu em um recital de piano ou em uma formatura, surgiu subitamente interessado em reconectar com sua filha. Na época, não me opus. Quem era eu para impedir que Débora conhecesse seu pai biológico? Queria acreditar que tinha criado uma jovem mulher segura o suficiente para não se deixar enganar por uma figura paterna ausente por mais de 2 décadas. Ingenuidade minha. Carlos tinha um novo status agora. Após anos no exterior, voltou ao Brasil como um investidor de sucesso. Dirigia carros importados, frequentava os restaurantes mais caros, morava em um apartamento de cobertura na Vila Nova Conceição e tinha uma nova esposa, Cláudia, apenas 8 anos mais velha que Débora. No início, os encontros eram esporádicos. Um jantar aqui, um almoço ali. Débora voltava desses encontros com pequenas mudanças que só uma mãe notaria. O modo de segurar o talher, uma expressão nova no vocabulário, uma marca de roupa que nunca havia usado antes. Pequenas coisas que, somadas, foram criando uma distância invisível entre nós. A empresa continuava crescendo. Abrimos filiais no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Brasília. Nossas joias começaram a aparecer em celebridades, em desfiles de moda, em produções de novelas. A marca Nogueira se tornava sinônimo de luxo e qualidade. E Débora, como diretora financeira, tinha acesso a tudo.
Contas, senhas, investimentos, contratos. Foi Sueli, minha secretária há mais de 30 anos, quem primeiro notou algo estranho. Dona Regina, ela me disse em uma tarde chuvosa, muito parecida com aquela em que Vicente morreu. Acho que tem algo errado com os relatórios financeiros da filial do Rio. Sueli sempre se referia a Débora como a filial do Rio, um código nosso para conversas que preferíamos manter privadas. Não dei importância no início. Débora era meticulosa com números, sempre foi. Desde pequena, quando a ensinei a contar usando pequenas pepitas de ouro. Mas Sueli insistiu. Mostrou-me discrepâncias nos valores, transações sem explicação, retiradas que não batiam com os investimentos declarados. Ainda assim, não queria acreditar. Deve ser algum erro de sistema, argumentei. Ou talvez alguma estratégia fiscal que Débora está implementando. Sueli apenas me olhou com aqueles olhos castanhos sábios, que me conheciam melhor do que eu mesma. A senhora sabe que não é isso, ela disse simplesmente, antes de se retirar da minha sala. Aquela noite não consegui dormir. Repassei mentalmente toda a trajetória com minha filha. Os sacrifícios, as conquistas, os momentos de alegria e dificuldade que compartilhamos. Como chegamos àquele ponto? Ou pior, e se Sueli estivesse certa? Decidi investigar por conta própria. Não confrontaria Débora com suspeitas. Precisava de certezas. Comecei a prestar mais atenção nas reuniões de diretoria, a pedir relatórios duplicados, a verificar pessoalmente os números de cada filial. Durante 2 meses, fiz esse trabalho silencioso de arqueologia financeira, escavando camadas e mais camadas de relatórios, extratos, contratos. O que descobri me deixou devastada. Havia um esquema sofisticado de desvio de recursos. Dinheiro que saía da empresa em pequenas quantias, que separadas pareciam insignificantes, mas que somadas ao longo dos anos representavam milhões. E o pior, todos os rastros levavam a 2 pessoas, Débora e Cláudia. Sim, a madrasta de minha filha, aquela mulher que parecia saída de um catálogo de moda, estava envolvida até o pescoço. As transações coincidiam com datas em que as 2 viajavam juntas, supostamente para ver novas tendências em joias, em Paris, Milão, Nova York. Viagens que eu mesma autorizava, achando que estava investindo no futuro da empresa. Numa dessas investigações noturnas, encontrei algo ainda mais perturbador. Um e-mail de Cláudia para Débora, enviado 3 dias antes daquele fatídico Dia das Mães. Lembre-se do plano. A velha não pode suspeitar de nada. Quando ela assinar os documentos para a expansão internacional, teremos acesso a muito mais. O carro já está na garagem, pronto para você sair do Brasil se for necessário. Quanto ao restante, Carlos cuidará disso. A velha. Era assim que se referiam a mim. A mulher que abdicou de tudo por aquela menina. A mulher que construiu um império do zero, com as próprias mãos calejadas. A velha. Li e reli aquele e-mail dezenas de vezes, como se as palavras pudessem mudar se eu as olhasse o suficiente. Mas não mudaram. Estavam lá, cruéis e definitivas. Minha filha, minha única filha, estava planejando me roubar. Não apenas dinheiro, mas o trabalho de uma vida inteira. Liguei para Tomás às 3 da manhã. Ele atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando minha ligação. Regina, aconteceu alguma coisa? A voz dele era a mesma de sempre. Calma, profunda, reconfortante. Tomás foi o advogado que me ajudou quando Vicente morreu, que organizou o inventário, que impediu que os credores tomassem tudo. Mais que um advogado, era um amigo, um dos poucos que me restavam. Preciso te ver, agora. Minha voz não parecia minha. Era fria, metálica, como se viesse de algum lugar distante de mim. Estarei aí em 20 minutos. Enquanto esperava por Tomás, olhei para aquela caneca barata que Débora havia me dado. Estava sobre minha mesa de trabalho, onde a deixei como um lembrete constante da ingratidão. Foi então que percebi. O pequeno relevo na base, aquilo que tinha notado no restaurante, era uma fenda quase imperceptível. Peguei uma pinça de precisão, daquelas que usamos para trabalhar com pedras muito pequenas, e forcei a abertura. A base da caneca se separou, revelando um compartimento oculto. Dentro, um pequeno chip,
não maior que uma unha. Não precisei de muito tempo para entender o que era aquilo. Um dispositivo de armazenamento de dados. A caneca, aquele presente barato e aparentemente impensado, era na verdade um recipiente para informações. Informações que Débora provavelmente pretendia recuperar mais tarde, quando viesse visitar a mamãe. Quando Tomás chegou, encontrou-me sentada na penumbra do escritório, com a caneca desmontada sobre a mesa e o chip brilhando sob a única luz acesa, a do abajur. Não precisei dizer nada. Ele olhou para a cena e entendeu imediatamente. "Não toque em nada", disse ele, pegando o telefone. "Vou chamar alguém que conheço da Polícia Federal. Precisamos fazer isso direito, Regina. Se for o que penso que é, estamos diante de algo muito maior que um simples desvio familiar." Nas horas seguintes, minha casa se transformou em um centro de operações improvisado. 2 agentes federais disfarçados, especialistas em crimes financeiros, extraíram os dados do chip enquanto eu observava, ainda atordoada pela sucessão de descobertas. O que encontraram confirmou nossas piores suspeições. Não era apenas um esquema de desvio de dinheiro. Era uma operação complexa de lavagem de dinheiro, envolvendo políticos corruptos, celebridades que compravam joias subfaturadas e até mesmo tráfico internacional de pedras preciosas. Débora e Cláudia eram apenas a ponta visível de um iceberg muito maior. Carlos, o pai ausente que repentinamente voltou à cena, era, na verdade, o articulador de tudo. Seu retorno ao Brasil, seu súbito interesse em reconectar com a filha, tudo fazia parte de um plano para ter acesso aos recursos e à estrutura da Joalherias Nogueira. "A senhora tem 2 opções", disse um dos agentes. Um homem de meia idade com olhos cansados de quem já viu de tudo. "Podemos prendê-los agora mesmo com as provas que temos." Ou? Perguntei, sentindo que a segunda opção seria a que mudaria tudo. "Ou podemos montar uma operação, usar a senhora como isca. Deixar que eles pensem que estão vencendo, para pegarmos não apenas sua filha e os comparsas diretos, mas toda a organização." Olhei para aquele homem, depois para Tomás, depois para a caneca desmontada sobre a mesa. Pensei em Vicente, em seu sorriso no dia em que Débora nasceu, na promessa que fiz caminhando sob a chuva com uma criança febril nas costas. Pensei nas noites sem dormir, nas mãos calejadas, nos sonhos adiados. Qual seria o meu papel nessa operação? Perguntei, sentindo o peso de cada palavra. A senhora continuaria agindo normalmente. Fingiria que não sabe de nada. Mas cada passo seu seria monitorado e protegido por nós. Deixaríamos que eles avançassem com o plano deles, que pensassem que estão prestes a tomar controle de tudo. E então a senhora venderia a empresa. Fiquei em silêncio por alguns instantes, digerindo a proposta. "Vender? Tudo o que construí? Seria apenas uma venda simulada", explicou Tomás, colocando a mão em meu ombro. "Para um comprador que, na verdade, é um agente infiltrado. Eduardo Santos." O nome não me era estranho. Eduardo Santos era um empresário em ascensão no mercado de luxo, frequentemente mencionado na mídia como um possível interessado em expandir para o ramo de joalherias. O que ninguém sabia, aparentemente, era sua verdadeira identidade. "E quando seria essa venda?" Perguntei, ainda hesitante. "O mais rápido possível", respondeu o agente. "Antes que eles tentem algo mais drástico." A frase pairou no ar como uma nuvem carregada. Algo mais drástico. As palavras não ditas estavam claras. Se Débora e seus comparsas estavam dispostos a roubar a própria mãe, o que mais estariam dispostos a fazer? "Preciso pensar", disse, levantando-me da cadeira. "Isso é demais para absorver de uma vez." "Claro", concordou Tomás. "Mas não demore muito, Regina. Tempo é um luxo que talvez não tenhamos." Passei o restante daquela noite andando pelos cômodos da minha casa, como um fantasma perdido no próprio castelo. Observei as fotografias nas paredes, os móveis que testemunharam tantos momentos, as joias que guardava em um cofre atrás de um quadro na sala, peças especiais que nunca quis vender, cada uma marcando um momento importante da minha vida. Parei diante de um retrato em particular. Débora com 16 anos,
sorrindo ao lado de um busto de Vicente que mandei esculpir para a inauguração da loja do Iguatemi. Seus olhos brilhavam de orgulho naquela foto. Ou seria ambição? Como não percebia a diferença? Ao amanhecer, minha decisão estava tomada. Liguei para Tomás, que atendeu no primeiro toque. Vamos fazer, disse simplesmente. Tem certeza? Absoluta. Mas com uma condição. Qual? Quero que seja grande. Quero que todos saibam. Quero que quando a armadilha se fechar, o Brasil inteiro esteja assistindo. O silêncio do outro lado da linha durou apenas alguns segundos. Considere feito. Nas semanas seguintes, interpretei o papel mais difícil da minha vida. O papel de uma mãe que não sabe que está sendo traída. Continuei indo às reuniões, assinando documentos, aprovando projetos. Observava Débora com outros olhos agora, notando cada pequeno gesto, cada hesitação, cada olhar trocado com Cláudia quando achavam que eu não estava vendo. O plano estava em movimento. Agentes disfarçados foram infiltrados na empresa como novos funcionários. Câmeras e microfones foram instalados em locais estratégicos. Meu celular, meu computador, meus e-mails, tudo estava sendo monitorado. Não por Débora e seus cúmplices como eles pensavam, mas pela Polícia Federal. Quando os primeiros contatos com Eduardo Santos começaram, senti um frio na espinha. Estava realmente acontecendo. Eu, Regina Nogueira, estava prestes a vender, mesmo que de mentira, a empresa que construí do zero, que era mais que um negócio. Era meu legado, minha vida. Em nossa primeira reunião, Eduardo foi impecável. Alto, elegante, com um sorriso que inspirava confiança e olhos que revelavam inteligência. Se eu não soubesse que ele era um agente infiltrado, teria acreditado completamente em seu papel de empresário interessado em expandir seu império do luxo. Senhora Nogueira, ele disse, apertando minha mão com firmeza. É uma honra finalmente conhecê-la. Sua reputação no mercado é impecável. Débora estava presente nessa reunião, é claro. Observei como ela se comportava perto de Eduardo. Solícita, encantadora, profissional. A perfeita herdeira e executiva. Ninguém imaginaria que por trás daquele sorriso escondia-se uma traição tão profunda. As negociações avançaram rapidamente. Eduardo fez uma oferta generosa. Bilhões de reais pela rede completa, com a condição de que eu me afastasse completamente da gestão. Débora, claro, permaneceria como diretora financeira durante a transição. Precisamos pensar nisso, Sr. Santos, disse, interpretando meu papel de empresária cautelosa. É a obra de uma vida. Claro, claro, ele concordou sorrindo. Tome o tempo que precisar, mas devo dizer que outras joalherias do mercado também me interessam. Esta oferta tem prazo. Ao sairmos da reunião, Débora estava radiante. Mãe, é uma proposta incrível. Pense bem, você poderia finalmente descansar, viajar, aproveitar a vida. Deixe que eu cuido de tudo durante a transição. Quase ri da ironia. Ela realmente achava que eu não percebia seu entusiasmo exagerado? Concordei com um sorriso, dizendo que precisava de alguns dias para pensar. Naquela noite, Débora me ligou 3 vezes, cada vez mais insistente. Na última ligação, sua voz tinha uma nota de urgência que não conseguia disfarçar completamente. Mãe, o Eduardo acabou de me ligar. Ele tem outra proposta na mesa, de um grupo chinês. Precisamos fechar isso logo, ou perderemos a oportunidade. Está bem, filha, respondi, tentando soar resignada. Podemos marcar a assinatura para sexta-feira, no Hotel Fasano, para celebrarmos depois. Perfeito! Vou avisar o Eduardo e preparar os documentos. Quando desliguei, olhei para Tomás e o agente coordenador da operação, que acompanhavam tudo de perto. Sexta-feira, confirmei. No Fasano. Estaremos prontos, garantiu o agente. Cada detalhe está planejado. O que ele não sabia, o que ninguém sabia, é que eu tinha meus próprios planos para aquele dia. Planos que iam além da simples prisão de criminosos. Planos que envolveriam a imprensa, as redes sociais, o Brasil inteiro. Porque algumas traições merecem mais que justiça. Merecem um espetáculo. O palco estava montado. Os atores em posição. E eu, Regina Nogueira, a velha que eles tanto subestimaram,
Seria a diretora deste último ato. A manhã daquela sexta-feira crucial amanheceu com um céu de um azul quase artificial sobre São Paulo. Irônico como a natureza, às vezes parece zombar de nossos dramas humanos com sua beleza imparcial. Levantei cedo, como sempre fazia há décadas. Hábitos são difíceis de quebrar, especialmente quando foram construídos ao longo de uma vida inteira de disciplina. Vesti-me com um cuidado especial. Escolhi um terno azul marinho de corte impecável, feito sob medida por um alfaiate italiano que atendia apenas clientes selecionados. Um colar de pérolas negras que Vicente me deu quando completamos 5 anos de casados. Uma das poucas joias que guardei por valor sentimental, não comercial. Prendi meus cabelos em um coque severo, sem um fio fora do lugar. A imagem no espelho me devolveu o olhar de uma mulher que parecia esculpida em mármore. Fria, dura, determinada. "A senhora está pronta?" perguntou Sueli, entrando no quarto depois de bater levemente na porta. Ela segurava uma xícara de chá de camomila, nossa tradição em dias importantes. Sueli conhecia cada centímetro da minha vida, cada arranhão na minha alma. Foi ela quem segurou minha mão no hospital quando descobri que estava com pneumonia. Após passar 3 dias e 3 noites trabalhando sem parar para entregar uma encomenda especial que salvaria a empresa da falência. Foi ela quem organizou o aniversário surpresa de 15 anos de Débora, quando eu estava tão absorta nos negócios que quase me esqueci da data. "Tão pronta quanto posso estar para vender minha vida?" respondi, pegando a xícara. O líquido quente desceu pela minha garganta, acalmando um pouco o turbilhão que sentia por dentro. "Não é sua vida, dona Regina", disse Sueli, com aquela sabedoria simples que sempre admirei. "É apenas um negócio. Sua vida é muito mais que isso." Olhei para ela. Aquela mulher que sacrificou tanto quanto eu pelas joalherias Nogueira, que esteve ao meu lado em cada fracasso e cada conquista. Obrigada, Sueli, por tudo. Especialmente por abrir meus olhos para o que estava acontecendo. Ela apenas assentiu, com aquela dignidade silenciosa que sempre foi sua marca registrada. "O carro está esperando. O Tomás disse que encontrará a senhora diretamente no hotel." O trajeto da mansão no Morumbi até o Hotel Fasano, no bairro do Jardim Europa, levou mais tempo que o normal naquela manhã. O trânsito de São Paulo, sempre caótico, parecia conspirar para me dar mais tempo para contemplar minhas decisões. Observei pela janela do carro blindado a cidade que me acolheu quando cheguei do interior de Minas, quase 50 anos atrás, com apenas uma mala de roupas e muitos sonhos. São Paulo me deu tudo: oportunidades, crescimento, reconhecimento. Foi nas ruas frenéticas desta metrópole que Vicente e eu nos conhecemos, quando eu trabalhava como vendedora em uma pequena joalheria no centro. E ele era um jovem ourives talentoso, recém-chegado da Itália. Foi aqui que construímos nosso amor, nosso negócio, nossa família. E agora, era aqui que enfrentaria a maior traição de minha vida. Meu celular tocou pela 10ª vez naquela manhã. Era Débora novamente. Deixei tocar, sem atender. Já havia 52 chamadas perdidas desde a noite anterior. Depois que confirmei a data da assinatura, ela passou a me ligar obsessivamente, como se temesse que eu mudasse de ideia no último minuto. Suas mensagens de voz ficavam cada vez mais desesperadas. "Mãe, atende, por favor. Precisamos revisar alguns detalhes antes da reunião." Ou, "Mãe, o Eduardo acabou de confirmar. Ele está animado. Não faça nada sem falar comigo antes, ok?" Aquele tom de urgência, eu o reconhecia bem. Era o mesmo que eu usava quando estava prestes a fechar um grande negócio e temia que algo desse errado. A diferença é que o grande negócio de Débora era me roubar. Era assumir o controle de tudo o que construí. Era me descartar como uma peça quebrada e inútil. O carro parou diante da entrada do Hotel Fasano, um dos mais luxuosos de São Paulo. O manobrista abriu a porta para mim, e ao sair, senti todos os olhares se voltarem em minha direção. Regina Nogueira ainda causava esse efeito nas pessoas. A rainha das joias, como alguns jornalistas me chamavam. A mulher que revolucionou o mercado de joalherias no Brasil. A viúva que criou um império. Se eles soubessem o que estava prestes a acontecer, no saguão,
Avistei Tomás conversando discretamente com um homem que reconheci como o agente coordenador da operação. Ao me verem, ambos se aproximaram. "Está tudo preparado", disse Tomás em voz baixa. "Temos agentes posicionados em todos os pontos estratégicos. A imprensa foi contatada conforme você pediu, mas eles acham que estão aqui para cobrir apenas a venda da empresa. E Eduardo já está na sala de reuniões. O dispositivo de gravação está funcionando perfeitamente. Débora ainda não chegou, mas ligou para a recepção há 10 minutos perguntando se você já estava aqui." Assenti, sentindo uma calma estranha me envolver. Era a calma que sempre sentia antes de fechar um grande negócio. Aquela sensação de que, não importa o resultado, eu havia feito tudo o que podia. "Vamos acabar logo com isso", disse, ajustando o colar de pérolas. A sala de reuniões do Fasano era um exemplo perfeito de luxo discreto. Madeira escura, poltronas de couro, uma vista panorâmica para o Parque do Ibirapuera ao fundo. Eduardo Santos estava sentado à cabeceira da mesa, vestindo um terno cinza impecável. Ao me ver entrar, levantou-se com um sorriso. "Senhora Nogueira, é um prazer vê-la novamente." Apertei sua mão, notando a força controlada de seu aperto. Nem fraco demais para parecer inseguro, nem forte demais para parecer intimidador. Um homem treinado para cada detalhe. "Igualmente, Sr. Santos. Vejo que chegou cedo. Sempre chego antes do horário para negócios importantes. Aprendi isso com meu pai." Sentei-me à outra ponta da mesa, enquanto Tomás ocupava uma cadeira à minha direita. Meu advogado abriu sua pasta, retirando uma série de documentos meticulosamente organizados. "Sua filha não virá?" perguntou Eduardo, com uma casualidade estudada. "Acredito que está a caminho", respondi, consultando meu relógio de pulso. "Mas podemos começar sem ela. Afinal, este negócio é entre o senhor e eu." Vi um brilho de admiração nos olhos dele. Mesmo sabendo quem eu realmente era, Eduardo parecia genuinamente impressionado com minha postura. Durante os minutos seguintes, Tomás explicou os termos do contrato, as cláusulas, os valores, os prazos. O teatro precisava ser perfeito, cada detalhe meticulosamente executado. Foi quando estávamos discutindo a transição da diretoria que a porta da sala se abriu com violência. Débora entrou como um furacão, o rosto corado, a respiração ofegante, como se tivesse corrido todo o caminho até ali. Atrás dela, para minha surpresa, vinha Cláudia. "Mãe, graças a Deus te encontrei a tempo." Olhei para minha filha com uma calma que claramente a desconcertou. Estava linda como sempre. Usava um vestido justo de tom vermelho escuro, cabelos soltos, maquiagem impecável. Cláudia, por sua vez, parecia uma versão mais velha e mais artificial da mesma imagem, com um conjunto de saia e blazer em tom creme que realçava seu bronzeado obviamente obtido em câmaras de UV. "Débora, que bom que chegou", disse com uma frieza que a fez parar no meio da sala. Estávamos justamente discutindo como será a transição após a venda. "Venda? Mãe, precisamos conversar antes. Não pode tomar uma decisão dessas sem me consultar." "Sem te consultar?" repeti, erguendo uma sobrancelha. "Mas foi você quem mais insistiu para que eu aceitasse a proposta do Sr. Santos. Ligou 52 vezes nas últimas 24 horas, se não me engano." Eduardo se levantou, estendendo a mão para Débora com seu sorriso profissional. "Senhorita Nogueira, é um prazer conhecê-la pessoalmente. Sua mãe fala muito bem de suas habilidades como diretora financeira." Débora apertou a mão dele automaticamente, mas seus olhos estavam fixos em mim, em pânico. "Mãe, por favor, podemos falar em particular antes de qualquer assinatura?" "Não há nada para conversarmos em particular, filha", respondi, minha voz suave como veludo sobre aço. "A menos que você queira me explicar o significado disso." Tirei da bolsa a caneca quebrada do Dia das Mães, junto com o pequeno chip que estava escondido em sua base. Os olhos de Débora se arregalaram em choque. Ao seu lado, Cláudia empalideceu visivelmente sob o bronzeado artificial. "Ou talvez queira me explicar isto", continuei, colocando sobre a mesa uma pasta com cópias dos e-mails entre ela e Cláudia, dos extratos bancários das contas secretas no exterior, dos contratos de compra de imóveis em nomes de laranjas. "Ou, quem sabe isto?"
A última peça que coloquei sobre a mesa foi a transcrição da conversa telefônica entre Débora e Carlos, onde discutiam abertamente como me afastariam da empresa assim que a venda fosse concluída, como forjariam um laudo médico alegando minha incapacidade mental, como usariam a caneca presente para transferir dados sigilosos da empresa. O rosto de minha filha passou do choque ao pânico e, finalmente, à raiva. Como você... Você não tinha o direito de invadir minha privacidade assim. Privacidade? Repeti, sentindo a primeira onda genuína de raiva subir pela minha garganta. Você fala de privacidade enquanto planejava me roubar? Enquanto conspirava com seu pai ausente e essa mulher para tomar o que construí com suor e lágrimas? Foi nesse momento que a porta da sala se abriu novamente. 2 homens de terno entraram, seguidos por 3 policiais uniformizados. Reconheci um deles como o delegado da Polícia Federal que coordenava a operação. "O que é isso?" perguntou Débora, recuando um passo. "Quem são essas pessoas?" "Débora Nogueira", disse o delegado, avançando com um papel em mãos. "A senhora está sendo presa por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e tentativa de estelionato. A senhora tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disser poderá ser usado contra a senhora em juízo." Cláudia soltou um grito agudo, tentando correr para a porta, mas foi interceptada por uma policial feminina que já estava posicionada ali. "Cláudia Mendonça, a senhora também está presa pelos mesmos crimes, além de associação com o tráfico internacional de pedras preciosas." O caos se instalou na sala. Débora gritava, alternando entre ameaças e súplicas. Cláudia chorava histericamente enquanto tentava ligar para alguém, provavelmente Carlos. Eduardo, revelando finalmente sua verdadeira identidade, coordenava os agentes com a eficiência de quem fazia isso há anos. Em meio à confusão, meus olhos encontraram os de Débora. Pela primeira vez desde que entrou na sala, ela pareceu realmente me ver. "Mãe", sussurrou, a voz embargada pelo choro. "Não faça isso, por favor. Sou sua filha." Senti algo quebrar dentro de mim. Um último fio de esperança, talvez. Uma última ilusão de que talvez houvesse uma explicação, uma justificativa, algo que pudesse fazer aquilo tudo fazer sentido. "Não, Débora", respondi, sem desviar o olhar. "Minha filha morreu no dia em que decidiu me trair." Quando os policiais a conduziram para fora, algemada, Débora continuou olhando para mim por sobre o ombro, os olhos cheios de um ódio que nunca imaginei ver direcionado a mim, especialmente não daquela que carreguei em meu ventre, que amamentei, que ensinei a dar os primeiros passos, que consolei depois de pesadelos, que ajudei a se levantar depois de cada queda. A sala foi esvaziando aos poucos. Os policiais levaram Débora e Cláudia. Eduardo, ou qualquer que fosse seu verdadeiro nome, saiu acompanhado dos outros agentes, depois de apertar minha mão e murmurar um "Excelente trabalho, senhora Nogueira. Finalmente restamos apenas eu e Tomás." "Você está bem?" ele perguntou, a voz gentil. "Não", respondi honestamente. "E acho que nunca mais estarei." Foi nesse momento que notei o burburinho crescente no corredor. Vozes, muitas vozes, o clique característico de câmeras fotográficas, o zumbido de equipamentos de vídeo sendo ligados. "O que é isso?" perguntei a Tomás, que consultou o relógio com um sorriso discreto. "Isso, minha cara Regina, é a segunda parte do seu plano. A imprensa. Todos os principais veículos do país estão lá fora, esperando por uma declaração sua. Meu plano. Minha vingança não seria completa se ficasse restrita às 4 paredes de uma sala de reuniões de hotel, por mais luxuosa que fosse. Eu queria que o Brasil inteiro soubesse. Queria que todos vissem quem era realmente Débora Nogueira, a herdeira dourada que traiu a própria mãe." Ajeitei o colar de pérolas, passei a mão pelos cabelos, endireitei a postura. Era a hora do ato final. Quando saí para o corredor, fui recebida por uma explosão de flashes. Jornalistas de todos os principais veículos se acotovelavam, microfones estendidos em minha direção. Reconheci rostos famosos da televisão, colunistas de jornais respeitados, influenciadores das redes sociais. "Senhora Nogueira, é verdade que sua filha foi presa por tentar fraudar a empresa? Regina, há rumores de que a operação envolve políticos de alto escalão.
Pode confirmar? A senhora sabia do envolvimento de sua filha com lavagem de dinheiro? As perguntas vinham de todos os lados, em uma cacofonia de vozes ansiosas por um furo de reportagem. Levantei a mão pedindo silêncio e, surpreendentemente, todos obedeceram. O poder de Regina Nogueira ainda era real. Senhoras e senhores, comecei, minha voz firme apesar do turbilhão interno. Hoje é um dia triste para mim como mãe, mas um dia importante para a justiça no Brasil. Sim, minha filha, Débora Nogueira, foi presa há poucos minutos, junto com sua madrasta, Cláudia Mendonça, por crimes de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e tentativa de estelionato contra a Joalherias Nogueira. Fiz uma pausa, deixando que o burburinho de surpresa percorresse o grupo antes de continuar. Como muitos de vocês sabem, construí essa empresa do zero, depois que fiquei viúva com uma filha pequena para criar. Cada loja, cada joia, cada cliente conquistado foi fruto de trabalho árduo e honesto. Não permitirei que décadas de sacrifício sejam manchadas por ganância e desonestidade, mesmo que venham de meu próprio sangue. Senhora Nogueira, interrompeu uma jornalista jovem de um dos principais portais de notícias. Como descobriu o esquema? Sorri levemente, olhando diretamente para a câmera que estava posicionada à minha frente. Sabia que aquela imagem, uma mulher de 65 anos, cabelos grisalhos, postura impecável, enfrentando com dignidade a maior traição possível, seria reproduzida em todos os telejornais do país naquela noite. Tudo começou com um presente de Dia das Mães, respondi, segurando a caneca quebrada diante das câmeras. Uma caneca de R$ 2 e um bombom barato. O presente em si não me ofendeu. Nunca fui uma pessoa materialista. O que me intrigou foi o contraste. Minha filha havia acabado de presentear a madrasta com um anel de R$ 20.000 e uma viagem para Paris. Novos murmúrios percorreram a multidão de jornalistas. Eu sabia que estava dando a eles exatamente o tipo de história que o público devora. Traição familiar, contraste chocante, a clássica narrativa da ingratidão filial. Ao examinar mais atentamente o presente, descobri que a caneca continha um compartimento secreto com um chip de dados. Minha própria filha havia me dado um presente que era, na verdade, um dispositivo para roubar informações confidenciais da empresa. As câmeras clicavam freneticamente, capturando a imagem da caneca partida em minhas mãos, o pequeno chip visível para todos. A partir daí, com a ajuda de minha fiel secretária Sueli Oliveira, que trabalha comigo há 30 anos, comecei a investigar. O que descobrimos foi muito além de um simples desvio familiar. Era um esquema complexo que envolvia políticos, celebridades e até mesmo tráfico internacional de pedras preciosas. E seu ex-marido, Carlos Mendes? Perguntou outro repórter. Ele também está envolvido? Carlos é o articulador principal do esquema, confirmei. Neste exato momento, agentes da Polícia Federal estão cumprindo mandados de busca e apreensão em sua residência e escritórios. Acredito que sua prisão é questão de horas. Continuei respondendo perguntas por quase uma hora. Falei sobre como colaborei com as autoridades, sobre como a operação, batizada de Pedra Bruta, havia sido planejada nos mínimos detalhes, sobre como Eduardo Santos, o suposto comprador interessado na minha rede de joalherias, era, na verdade, um agente infiltrado. Quando finalmente me retirei, escoltada por Tomás até o carro que me esperava, sabia que minha história seria a manchete principal de todos os jornais no dia seguinte. Minha vingança estava completa. Não apenas Débora, Cláudia e Carlos enfrentariam a justiça, mas sua traição seria exposta publicamente. Seu nome para sempre associado à desonestidade que tentaram praticar contra mim. No carro, a caminho de casa, permiti-me finalmente sentir o peso de tudo o que havia acontecido. As lágrimas que segurei durante toda a coletiva de imprensa começaram a fluir livremente. Fizemos a coisa certa, disse Tomás, apertando gentilmente minha mão. Não havia outro caminho. Eu sei, respondi, olhando pela janela a cidade que continuava sua vida normal, alheia ao fato de que meu mundo acabava de desmoronar. Mas isso não torna mais fácil. Naquela noite, sozinha em minha mansão no Morumbi, sentei-me na varanda com uma taça de vinho, observando as luzes de São Paulo brilharem ao longe.
Pensei em Vicente, em como ele teria ficado devastado ao ver no que nossa filha se transformou. Pensei em todos os sacrifícios, todas as noites sem dormir, todos os sonhos adiados pelo bem de Débora. Meu celular não parava de tocar. Jornalistas querendo mais detalhes, amigos oferecendo apoio, clientes preocupados com o futuro da empresa. Desliguei o aparelho e deixei o silêncio me envolver. A caneca quebrada ainda estava comigo. Um lembrete cruel do valor que minha própria filha havia me atribuído. R$ 2. O preço de uma vida inteira de amor e sacrifício. Mas eu havia provado meu verdadeiro valor. E agora, o Brasil inteiro sabia. Nas semanas que se seguiram após a prisão de Débora e Cláudia, vivia em uma espécie de torpor. Minha casa, sempre silenciosa desde que minha filha saiu para morar sozinha, agora parecia ecoar com fantasmas de memórias. Cada cômodo guardava lembranças dela, o quarto ainda decorado com as cores que ela escolheu na adolescência, a cozinha onde tentei, sem muito sucesso, ensinar-lhe a fazer o bolo de fubá que minha avó me ensinou, o escritório onde ela sentou ao meu lado pela primeira vez para aprender sobre balanços financeiros. O caso Pedra Bruta, como a imprensa o batizou, dominou os noticiários por semanas. Meu rosto aparecia em todas as capas de revistas. Meu nome era mencionado em todos os programas de televisão. A mãe que entregou a própria filha, diziam alguns. A empresária que escolheu a integridade acima dos laços de sangue, proclamavam outros. Para o Brasil, eu havia me tornado simultaneamente uma heroína e uma vilã, admirada pela coragem, questionada pela frieza. Poucos entendiam que por trás daquela imagem pública de força inabalável, existia uma mulher despedaçada. Naquela manhã de julho, exatamente um mês após as prisões, acordei decidida a retomar o controle. Não podia continuar vivendo como uma sombra de mim mesma. Afinal, não era isso que Vicente esperaria de mim. Não era isso que ensinei a Débora. Embora ela claramente não tenha aprendido a lição. Sueli chegou às 7h30, como todos os dias desde o escândalo. Mesmo sem ter uma empresa para administrar, a Joalherias Nogueira estava temporariamente sob intervenção judicial, ela continuava vindo, trazendo meu chá, organizando minha correspondência, filtrando os inúmeros pedidos de entrevistas que ainda chegavam. "Bom dia, dona Regina", ela disse, abrindo as cortinas do quarto. A luz de inverno entrou, pálida, mas reconfortante. Trouxe os jornais, e há um envelope que chegou por mensageiro especial. Parece ser da Polícia Federal. Sentei-me na cama, aceitando a xícara de chá que ela me oferecia. O envelope pardo sobre a bandeja parecia pesado. Oficial. "Obrigada, Sueli, por tudo." Ela apenas assentiu, com aquela dignidade silenciosa que sempre foi sua marca. Sueli nunca precisou de muitas palavras. Seu apoio se manifestava em pequenos gestos, em sua presença constante, em sua lealdade inabalável. Depois que ela saiu, abriu o envelope. Dentro, um relatório detalhado sobre os desdobramentos da operação, junto com uma carta pessoal do delegado responsável pelo caso. A leitura confirmou o que já suspeitava. A teia de corrupção era muito maior e mais complexa do que imaginávamos inicialmente. Carlos havia sido preso na Suíça, onde tentava acessar contas secretas. Políticos de alto escalão estavam sendo investigados. Celebridades que compravam joias subfaturadas para lavagem de dinheiro enfrentavam processos. E, para minha surpresa, Rodrigo, o noivo de Débora, havia sido fundamental para a operação. Conforme combinado, mantivemos a identidade do agente Rodrigo Almeida em sigilo até este momento, dizia a carta do delegado. Ele foi infiltrado na vida de sua filha há 3 anos, depois que surgiram as primeiras suspeitas sobre as atividades de Carlos Mendes. Sua colaboração foi crucial para desmantelar toda a organização. 3 anos. O homem que minha filha amava, com quem planejava se casar, a quem confidenciava seus segredos mais íntimos, era um agente disfarçado. Por um breve momento senti uma pontada de compaixão por Débora. Ser traída por alguém que amamos é uma dor que conheço bem, mesmo que, no caso dela, fosse um golpe de justiça poética. O relatório terminava com um pedido para que eu comparecesse à sede da Polícia Federal na próxima semana, para formalizar alguns depoimentos e discutir o futuro da empresa. Coloquei os papéis de lado e me levantei.
Era hora de agir. Vesti um conjunto de linho cinza, prendi os cabelos no coque habitual, coloquei um par de brincos discretos de pérolas. No espelho, vi o reflexo de uma mulher que, apesar das olheiras e do rosto mais magro, ainda carregava uma dignidade inegável. Desci as escadas, encontrando Sueli na sala de estar, organizando as flores frescas que chegavam todas as manhãs. Outro ritual que mantínhamos, mesmo sem nenhuma visita para impressionar. Sueli, por favor, ligue para o Tomás. Peça que venha aqui hoje à tarde e entre em contato com a assessoria de imprensa. Quero marcar uma coletiva para amanhã. Ela ergueu as sobrancelhas, surpresa com minha súbita mudança de atitude, mas não questionou. Pegou o telefone e começou a fazer as ligações enquanto eu caminhava até a janela, observando o jardim meticulosamente cuidado da mansão. Estava na hora de dar o próximo passo. Não apenas retomar o controle da empresa, se é que ainda haveria uma empresa para controlar depois de toda a investigação, mas reconstruir minha vida, vingar-me completamente, não apenas de Débora, Cláudia e Carlos, mas de todo um sistema que permitiu que fossem tão longe com seus esquemas. Tomás chegou pontualmente às 14 horas. Sempre impecavelmente vestido, meu advogado e amigo entrou na sala com uma pasta sob o braço e um semblante preocupado. "Regina, que bom ver você de pé", disse ele apertando minha mão. "Recebi sua mensagem. Em que posso ajudar?" Gesticulei para que se sentasse e servi 2 taças do vinho tinto que ele sempre apreciava, um Malbec argentino, que Vicente e eu descobrimos em uma viagem a Mendoza há muitos anos. Recebi o relatório da Polícia Federal esta manhã. Comecei, entregando-lhe os documentos. A situação é ainda mais complexa do que imaginávamos. Tomás leu rapidamente, seu rosto expressando diferentes graus de surpresa à medida que avançava pelas páginas. "Impressionante", murmurou. "Eles desmantelaram uma organização inteira a partir da nossa denúncia. E esse Rodrigo, quem diria?" "Sim, as surpresas não cessam", concordei, tomando um gole de vinho. "Mas não o chamei aqui para discutirmos o passado, Tomás. Quero falar sobre o futuro." Coloquei a taça sobre a mesa de centro e me inclinei para a frente, os olhos fixos nos dele. "Quero criar uma fundação, o Instituto Mães do Brasil, uma organização dedicada a apoiar mulheres empreendedoras de comunidades carentes. E quero financiá-la com o dinheiro da venda da Joalherias Nogueira." Tomás franziu o senho, claramente confuso. "Vender a empresa? Regina, você tem certeza? Depois de tudo o que passou para mantê-la? Não se trata mais de manter a empresa, Tomás. A Joalherias Nogueira nunca se recuperará completamente deste escândalo. O nome Nogueira estará para sempre associado a fraude, lavagem de dinheiro, corrupção. Mesmo que eu consiga provar minha inocência, o que já fizemos, a marca está manchada." Levantei-me, caminhando até a estante onde guardava fotografias da família. Peguei um porta-retratos com a imagem de Vicente segurando Débora recém-nascida. A felicidade genuína em seu rosto ainda me cortava o coração. Além disso, não quero mais isso para mim. Não quero passar o resto dos meus dias tentando reconstruir algo que foi destruído não apenas pela traição de Débora, mas por minha própria obsessão em criar um império para ela herdar. Tomás me observava atentamente, seu rosto refletindo uma mistura de admiração e preocupação. "E você já tem um comprador em mente? Um comprador real desta vez?" Sorri levemente, apreciando sua perspicácia. "Na verdade, sim. Durante a operação, conheci algumas pessoas interessantes. Uma delas é Maria Flor Ribeiro, uma joalheira talentosa que cresceu em Paraisópolis. Ela criou uma cooperativa de artesãs que transformam materiais reciclados em joias extraordinárias. Acredito que, com o capital e a estrutura certos, ela pode revolucionar o mercado de uma forma que eu nunca consegui." "Uma ideia nobre", comentou Tomás, embora seu tom revelasse ceticismo. "Mas financeiramente viável? Estamos falando de um império avaliado em bilhões." "A viabilidade financeira é o que menos me preocupa agora, Tomás. Tenho dinheiro suficiente para viver confortavelmente pelos próximos 3 séculos, se for o caso. O que quero é um propósito, uma forma de transformar toda essa tragédia em algo positivo." Ele assentiu lentamente,
começando a compreender a magnitude do que eu propunha. E a coletiva de imprensa que você mencionou será o primeiro passo. Vou anunciar publicamente minha decisão de vender a empresa e criar o Instituto. Quero que o Brasil inteiro saiba que Regina Nogueira não foi derrotada pela traição, que transformou dor em propósito, traição em oportunidade. Nos dias que se seguiram, trabalhamos incansavelmente nos detalhes do plano. Reuniões com advogados, contadores, consultores de imagem, conversas com Maria Flor e sua equipe, que mal podiam acreditar na oportunidade que se apresentava. Contatos com organizações que já trabalhavam com mulheres empreendedoras em comunidades carentes para entender as reais necessidades e evitar os erros comuns de projetos sociais bem intencionados, mas mal executados. A coletiva de imprensa foi marcada para uma terça-feira, no auditório de um hotel no centro de São Paulo. O mesmo hotel onde, ironicamente, realizamos a festa de 25 anos da Joalherias Nogueira, apenas 2 anos antes. Na ocasião, Débora fez um discurso emocionado sobre o legado da mãe e a importância da empresa para a história do mercado de luxo brasileiro. Quantas mentiras havia naquelas palavras ensaiadas! Na manhã do grande dia, acordei antes do amanhecer. Não por ansiedade, mas por um estranho senso de paz. Como se finalmente, após semanas de tormenta, estivesse vislumbrando um farol na distância. Vesti-me com especial cuidado. Um terno azul petróleo que Vicente sempre admirou. Brincos de safira que desenhei para comemorar a abertura da primeira loja internacional da Joalherias Nogueira, em Lisboa. Prendi os cabelos em um coque baixo, mais suave que o habitual. A maquiagem leve realçava minhas feições sem tentar esconder as marcas que o tempo e as recentes provações haviam deixado em meu rosto. No caminho para o hotel, o motorista sintonizou o rádio em uma estação de notícias. Estavam falando sobre mim, sobre a expectativa para a coletiva. Especulavam sobre o futuro da empresa, sobre possíveis compradores internacionais, sobre meu estado emocional após tudo o que aconteceu. "Desligar o rádio, senhora?" perguntou o motorista, notando minha expressão no espelho retrovisor. "Não, deixe. É interessante ouvir o que dizem sobre você quando acham que você não está ouvindo." Ele sorriu discretamente, continuando a dirigir em silêncio. Ao chegar ao hotel, fui recebida por Tomás e pela equipe de assessoria de imprensa que contratamos. O burburinho era intenso. Jornalistas de todo o país, fotógrafos, cinegrafistas, todos ansiosos para registrar a próxima fase do drama que se tornara minha vida. "Estão todos aqui", informou a assessora, uma mulher jovem e eficiente chamada Luísa. Principais jornais, revistas, canais de televisão, portais de internet, até correspondentes internacionais. "Ótimo", respondi, ajustando os brincos. "Vamos dar a eles algo para escrever." Entramos no auditório por uma porta lateral. De onde estava, podia ver as fileiras de cadeiras completamente ocupadas, o palco com a mesa preparada para mim, as câmeras posicionadas estrategicamente. Uma tela ao fundo exibia o logotipo da Joalherias Nogueira, aquele mesmo desenho que Vicente rabiscou em um guardanapo em nosso primeiro encontro, e que eu transformei na identidade visual de um império. Respirei fundo e caminhei até o palco. O burburinho cessou instantaneamente quando me viram. Todos os olhos, todas as lentes, focados em mim. Regina Nogueira, a rainha caída, prestes a anunciar seu próximo movimento. "Bom dia a todos", comecei, minha voz firme ao microfone. "Agradeço a presença de cada um de vocês neste momento tão significativo, não apenas para mim pessoalmente, mas para o futuro da Joalherias Nogueira, e ouso dizer, para o mercado de joias brasileiro como um todo." Fiz uma pausa, olhando diretamente para as câmeras. Sabia que aquelas imagens seriam transmitidas ao vivo para todo o país. Como todos sabem, nas últimas semanas, enfrentei a maior traição que alguém pode experimentar: ser roubada e enganada pela própria filha. A Operação Pedra Bruta revelou um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro que ia muito além do que qualquer um de nós poderia imaginar. Outra pausa. Podia sentir a tensão crescente na sala, a expectativa por minhas próximas palavras. Hoje,
Não estou aqui para lamentar o passado ou buscar simpatia. Estou aqui para anunciar o futuro. Um futuro que transforma essa dolorosa experiência em algo positivo. Algo maior que eu mesma. Maior que a Joalherias Nogueira. Tomei um gole de água, notando como cada movimento meu era acompanhado com atenção absoluta. Estou aqui para anunciar que vou vender a Joalherias Nogueira. Um murmúrio de surpresa percorreu o auditório. Flashes dispararam em rápida sucessão, capturando minha expressão serena diante de um anúncio tão impactante. A compradora será Maria Flor Ribeiro, fundadora da cooperativa Brilho Natural, um grupo de mulheres artesãs que transformam materiais reciclados em joias extraordinárias. Os murmúrios aumentaram. Maria Flor, sentada na primeira fileira conforme combinamos, levantou-se brevemente, acenando com um sorriso tímido para as câmeras que imediatamente se voltaram para ela. Com os recursos da venda, estou criando o Instituto Mães do Brasil, uma fundação dedicada a apoiar mulheres empreendedoras de comunidades carentes em todo o país. O Instituto oferecerá não apenas financiamento, mas mentoria, treinamento e uma rede de apoio para mulheres que, como eu um dia, têm sonhos maiores que suas circunstâncias atuais. As perguntas começaram a surgir de todos os lados, mas levantei a mão, pedindo silêncio para continuar. Alguns podem ver essa decisão como uma derrota, como se eu estivesse desistindo da empresa que construí. Nada poderia estar mais longe da verdade. O que estou fazendo é transformar uma tragédia pessoal em um legado muito maior do que jamais imaginei. Estou transformando a traição de uma filha no apoio a milhares de outras mulheres. Minha voz falhou levemente na palavra filha, e notei como os jornalistas captaram aquele momento de vulnerabilidade, aquela pequena rachadura na armadura que vinha mantendo. Não tenho mais perguntas a responder sobre Débora, Carlos ou Cláudia. Seus crimes estão nas mãos da justiça agora. O que quero discutir hoje é o futuro. Um futuro onde a história das Joalherias Nogueira não termina em escândalo e decepção, mas em renovação e esperança. Nas 2 horas seguintes, respondi a perguntas sobre os detalhes da venda, sobre a estrutura do instituto, sobre meus planos pessoais dali em diante. Apresentei Maria Flor e sua equipe, jovens mulheres de diversas periferias de São Paulo, cujos olhos brilhavam com a oportunidade que se abria diante delas. Expliquei como o instituto funcionaria, como selecionaria as beneficiárias, como mediria seu impacto. Quando a coletiva finalmente terminou, senti um cansaço profundo, mas também uma sensação de realização que não experimentava há muito tempo. Enquanto era conduzida para fora do palco, cercada por seguranças que mantinham a imprensa a uma distância respeitosa, percebi que estava sorrindo. Um sorriso pequeno, mas genuíno. No carro, a caminho de casa, Tomás segurava minha mão em silêncio. Não precisávamos de palavras. Ele havia estado ao meu lado desde a morte de Vicente. Viu-me construir um império do nada. Testemunhou minha queda e agora, minha reinvenção. Funcionou, disse ele finalmente quando estávamos quase chegando à mansão no Morumbi. Você conseguiu transformar a narrativa completamente. Não é mais a mãe traída ou a empresária fraudada. É a visionária que transforma a tragédia em oportunidade. Não é apenas uma narrativa, Tomás. Respondi, olhando pela janela as ruas familiares de São Paulo. É o que realmente quero fazer. Percebi que nunca foi sobre as joias, ou o dinheiro, ou o prestígio. Era sobre criar algo significativo, algo que perdurasse. Achei que seria através de Débora, que ela continuaria meu legado. Estava errada. Ele apertou minha mão com mais força, sua expressão revelando compreensão. E qual é o próximo passo? Amanhã vou à penitenciária feminina de Tremembé. Quero ver minha filha uma última vez. Tomás não escondeu sua surpresa. Tem certeza? Depois de tudo, tenho. Não por ela, mas por mim. Preciso encerrar esse capítulo completamente antes de começar o próximo. Naquela noite, sentada na varanda da mansão que em breve venderia, parte do meu plano de recomeço incluía mudar-me para um apartamento menor, mais próximo da sede do instituto. Refleti sobre a jornada extraordinária que havia sido minha vida. Da menina pobre do interior de Minas, à rainha das joias. Da esposa dedicada à viúva determinada.
Da mãe amorosa, a mulher que entregou a própria filha à justiça. E agora, este novo papel. A filantropa que transformaria sua dor em um legado de esperança para outras mulheres. A caneca quebrada do Dia das Mães estava sobre a mesa ao meu lado, como um lembrete constante. Não mais um símbolo de traição, mas um amuleto de transformação. Aquele objeto barato, que um dia representou todo o desprezo de Débora por mim, agora simbolizava o início de uma nova jornada. Ergui minha taça de vinho em um brinde silencioso à lua que brilhava sobre São Paulo. A vingança estava completa, mas não da forma que inicialmente imaginei. Não terminava com a destruição de Débora, embora isso tenha acontecido como consequência de suas próprias ações, mas com minha própria reconstrução. A maior vingança, afinal, não era fazer minha filha perder tudo. Era mostrar a ela e ao mundo que eu podia perder tudo o que construí e ainda assim emergir mais forte, mais determinada e com um propósito ainda maior. Regina Nogueira não havia sido derrotada. Havia apenas começado. A penitenciária feminina de Tremembé amanheceu sob uma névoa fina naquela quinta-feira. O céu cinzento parecia refletir perfeitamente meu estado de espírito, enquanto o motorista estacionava em frente ao imponente portão de entrada. Por um momento, permaneci imóvel no banco traseiro do carro, observando aquelas paredes altas e cinzentas que agora abrigavam minha única filha. "Senhora Nogueira?", chamou o guarda que veio me receber. "Estamos aguardando a senhora. Tudo já está preparado conforme solicitado." Assenti e desci do veículo, sentindo o vento frio cortar meu rosto. Vesti-me com simplicidade deliberada para aquela visita. Calças pretas, blusa de seda azul escura, um casaco leve. Nenhuma joia, exceto a aliança de casamento que nunca tirei desde que Vicente partiu. Não queria ostentar nada diante de Débora. Não queria que ela interpretasse qualquer sinal como provocação, ou pior, como fraqueza. Fui conduzida por corredores frios e impessoais, passando por várias portas de segurança, cada uma me aproximando mais daquele encontro que eu simultaneamente temia e ansiava. Após semanas lidando com os desdobramentos públicos do caso, com a venda da empresa, com a criação do instituto, finalmente enfrentaria o aspecto mais difícil de toda aquela situação: olhar nos olhos da menina que um dia carreguei em meu ventre e que tentou me destruir. "Por aqui, senhora", indicou uma agente penitenciária, abrindo a porta de uma sala reservada para visitas especiais. "A detenta Débora Nogueira será trazida em instantes." A sala era austera. Uma mesa de metal fixada ao chão, 2 cadeiras, uma pequena janela com grades. Sentei-me e esperei, as mãos cruzadas sobre o colo, respirando fundo para manter a compostura que tanto me custava naquele momento. Quando a porta se abriu novamente, quase não reconheci a figura que entrou. Débora, sempre tão elegante e impecável, agora vestia o uniforme padrão da penitenciária. Seus cabelos, antes perfeitamente cuidados, estavam presos em um rabo de cavalo simples. Seu rosto, sem maquiagem, parecia simultaneamente mais jovem e mais velho, como se parte dela tivesse regredido à vulnerabilidade da infância, enquanto outra parte envelhecera anos em apenas algumas semanas. Nossos olhos se encontraram, e por um instante, nenhuma de nós falou. O que dizer à filha que traiu sua confiança da pior maneira possível? O que dizer à mãe que expôs sua traição ao mundo inteiro? "Mãe!" Ela finalmente quebrou o silêncio. Sua voz tão diferente do tom confiante que sempre usava nas reuniões de diretoria. "Você veio." "Sim, Débora. Precisava ver você uma última vez." Ela sentou-se à minha frente, as mãos algemadas repousando sobre a mesa. Notei manchas vermelhas em seus pulsos, onde o metal roçava a pele. Por um breve momento, o instinto maternal que pensei ter morrido completamente quis alcançar aquelas mãos, protegê-las como fiz tantas vezes quando ela era pequena e se machucava brincando. Resisti ao impulso. "Estão te tratando bem?" perguntei, mantendo a voz neutra. Um sorriso amargo passou por seus lábios. "Tão bem quanto se pode esperar. A comida é horrível. A cama parece feita de pedra. E todo mundo aqui me odeia por ser a filha rica que traiu a mãe. Mas estou viva, que é mais do que mereço, pelo visto."
O tom autodepreciativo me surpreendeu. Esperava hostilidade, acusações, até mesmo súplicas desesperadas. Não essa aceitação resignada. Vi sua entrevista coletiva, continuou ela, estudando meu rosto com olhos que pareciam ter perdido todo o brilho. Então você vai mesmo vender tudo? Jogar fora o trabalho de uma vida para ajudar um bando de mulheres que você nem conhece? Havia amargura em sua voz, mas também algo mais. Uma espécie de incompreensão genuína, como se minha decisão fosse completamente ilógica para ela. Não estou jogando nada fora, Débora. Estou transformando. A empresa nunca foi o trabalho da minha vida. Você era. Suas sobrancelhas se ergueram em surpresa e vi seus olhos marejarem. Tudo o que construí, cada loja que abri, cada coleção que lancei, cada negociação que venci, tudo foi por você. Para que você tivesse o que eu nunca tive. Para que herdasse um império ao invés de ter que construí-lo do zero, como eu fiz. Fiz uma pausa, tentando controlar a emoção que ameaçava escapar. Mas cometi um erro terrível. Dei a você tudo, exceto os valores que realmente importavam. Não ensinei você a valorizar o trabalho, o esforço, a honestidade, porque estava ocupada demais trabalhando para lhe dar todas as facilidades que achei que eram importantes. Débora abaixou o olhar, fixando-o nas próprias mãos algemadas. Uma lágrima escorreu silenciosamente por seu rosto, caindo sobre o metal frio. Então essa fundação, esse instituto, é uma forma de me punir? De mostrar que prefere ajudar estranhas a perdoar sua própria filha? Balancei a cabeça, sentindo uma tristeza profunda pesar sobre meus ombros. Não, Débora, não é sobre punição, é sobre redenção. Minha redenção. Percebi que passei a vida inteira perseguindo as coisas erradas, valorizando o sucesso material acima de tudo. Agora tenho a chance de usar tudo o que construí para fazer a diferença na vida de mulheres que realmente precisam de uma oportunidade. E quanto a mim? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Não mereço uma segunda chance? A pergunta pairou entre nós como um peso tangível. Durante semanas, havia me perguntado o que faria se chegasse este momento. Se Débora implorasse por perdão, por uma nova oportunidade. A justiça determinará sua pena, Débora. Não cabe a mim decidir quanto tempo você passará aqui ou quais serão as consequências legais de seus atos. Não estou falando da justiça, mãe. Estou falando de você, do seu perdão. Olhei nos olhos da minha filha, aqueles mesmos olhos que me encararam com tanto desprezo no dia em que me deu a caneca barata. Aqueles olhos que brilharam de ódio quando foi presa no Hotel Fasano. Agora estavam diferentes, vulneráveis, assustados, quase infantis em seu desamparo. O perdão não é algo que se concede em um único momento, Débora. É um processo. E, sinceramente, não sei se algum dia conseguirei perdoar completamente o que você fez. Não foi apenas um erro, uma decisão equivocada no calor do momento. Foi uma traição planejada, calculada, executada ao longo de anos. Ela encolheu-se na cadeira como se minhas palavras fossem golpes físicos. Mas posso lhe dizer uma coisa. Continuei, inclinando-me ligeiramente para a frente. Ainda amo você. Apesar de tudo, apesar da dor, apesar da traição, não consigo deixar de amar a menina que segurou minha mão nos primeiros passos, que me fez desenhos coloridos no Dia das Mães, que dormiu em meus braços quando tinha pesadelos. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Débora, e ela não fazia nenhum esforço para contê-las ou escondê-las. O amor de mãe não desaparece, Débora. Ele se transforma, se adapta. Às vezes se esconde sob camadas de decepção e mágoa, mas nunca morre completamente. Então por que fez isso? Perguntou ela, a voz embargada pelo choro. Por que me expôs assim? Me entregou para a polícia? Permitiu que todo o Brasil soubesse da minha vergonha? Porque algumas lições precisam ser aprendidas da maneira mais difícil. Porque você precisava entender as consequências de suas escolhas. Porque às vezes, o amor verdadeiro significa permitir que a pessoa que amamos enfrente as consequências de seus atos, por mais dolorosas que sejam. Ficamos em silêncio por alguns instantes. Apenas o som de sua respiração entrecortada pelo choro preenchendo a sala fria. O que vai acontecer agora? Perguntou finalmente.
enxugando as lágrimas com as costas das mãos algemadas. Você enfrentará seu julgamento. Os promotores têm provas abundantes, então provavelmente será condenada. Considerando a magnitude dos crimes e seu papel central no esquema, a pena não será leve. Ela assentiu, como se já tivesse aceitado esse fato. E depois, quando eu sair daqui, se eu sair daqui, o que vai ser de mim? Sem dinheiro, sem empresa, sem futuro? Isso dependerá de você, Débora. De como usar esse tempo aqui, de quais lições extrair dessa experiência, de que tipo de pessoa decidir se tornar. Inclinei-me mais para frente, segurando seu olhar com o meu. Mas saiba de uma coisa, quando terminar de cumprir sua pena, se eu ainda estiver viva, haverá uma porta aberta para você. Não na empresa. Ela não será mais minha para oferecer, mas no instituto. Um lugar onde poderá usar suas habilidades, sua inteligência, sua formação para ajudar outras mulheres. Um lugar onde poderá, talvez, encontrar redenção através do serviço aos outros. Os olhos dela se arregalaram em surpresa genuína. Você me daria essa chance? Depois de tudo? Não estou dando nada, Débora. Estou oferecendo uma oportunidade que você terá que conquistar. Terá que provar que merece. Dia após dia. Com trabalho árduo e honestidade inquestionável. Nada será fácil. Nada virá de graça. Será o oposto de tudo o que você conheceu até agora. Um pequeno sorriso, o primeiro genuíno que vi em seu rosto durante toda a visita, surgiu em seus lábios. Como foi para você, quando começou? Exatamente, como foi para mim. Nesse momento, a porta se abriu e a agente penitenciária anunciou que nosso tempo havia terminado. Levantei-me, ajeitando o casaco. Adeus, Débora. Cuide-se. Mãe! Chamou ela quando eu já estava na porta. Aquela caneca. Você ainda a tem? Virei-me, surpresa com a pergunta. Sim, por quê? Guarde-a. Para me lembrar, quando tudo isso acabar, de onde comecei e até onde caí. Assenti em silêncio e saí, sentindo um peso estranho no peito. Não mais apenas a dor da traição, mas algo mais complexo. Uma mistura de tristeza, esperança e uma certa paz que não conseguia nomear completamente. O caminho de volta a São Paulo foi silencioso. Pedi ao motorista que fizesse um desvio, passando pela sede da Joalherias Nogueira nos Jardins. O imponente prédio, com sua fachada espelhada refletindo o céu agora mais claro, seria em breve propriedade de Maria Flor e sua cooperativa. Os advogados estavam finalizando os últimos detalhes da transferência, e na próxima semana eu assinaria os documentos que oficializariam a maior mudança de minha vida. Pedi que parasse o carro em frente ao edifício. Desci e fiquei alguns minutos apenas observando aquele lugar que foi praticamente minha segunda casa por décadas. Lembrei-me do dia da inauguração, de como Vicente estaria orgulhoso se tivesse vivido para ver o império que construímos a partir daquela pequena joalheria no Brás. Lembrei-me de Débora criança correndo pelos corredores, encantada com as pedras coloridas, fazendo 1000 perguntas sobre cada detalhe do negócio. Onde havia errado? Em que momento aquela criança curiosa e amorosa se transformou na mulher calculista capaz de trair a própria mãe? Talvez nunca tivesse respostas completas para essas perguntas, mas uma coisa era certa: o ciclo de erros terminaria comigo. 3 meses depois da visita a Tremembé, o Instituto Mães do Brasil foi oficialmente inaugurado. Escolhi um antigo casarão no bairro da Liberdade, completamente restaurado para abrigar os escritórios, salas de aula, estúdios e laboratórios, onde mulheres de comunidades carentes aprenderiam não apenas a criar joias, mas a gerenciar negócios, a entender finanças, a construir marcas sustentáveis. No dia da inauguração, o pátio central estava repleto. Autoridades, jornalistas, celebridades que apoiavam a causa e, mais importante, as primeiras 50 beneficiárias do programa. Mulheres de diversas idades, origens e histórias de vida, unidas pelo desejo de transformar suas realidades através do empreendedorismo. Quando subi ao pequeno palco montado para a ocasião, senti uma emoção diferente de tudo que já havia experimentado. Não era o orgulho de uma nova loja luxuosa ou a satisfação de fechar um negócio milionário. Era algo mais profundo, mais genuíno. Bem-vindas ao Instituto Mães do Brasil.
Comecei, olhando para aqueles rostos que me encaravam com expectativa e esperança. Este lugar nasce de uma história de dor e traição, mas se transforma hoje em um espaço de possibilidades e renascimento. Contei brevemente minha trajetória, sem omitir os erros, as falhas, as lições aprendidas da maneira mais difícil. Falei sobre a importância de construir sucesso com base em valores sólidos, sobre como o dinheiro e o status são vazios quando não acompanhados de integridade e propósito. Cada uma de vocês carrega sonhos tão válidos e importantes quanto os que eu tinha quando comecei. A diferença é que vocês não estarão sozinhas nessa jornada. Estaremos aqui, oferecendo não apenas conhecimento técnico e recursos financeiros, mas também mentoria, rede de contatos e, o mais importante, a certeza de que acreditamos em vocês. Ao finalizar meu discurso, apresentei a equipe do Instituto, profissionais talentosos que haviam abraçado a causa com entusiasmo, muitos vindos do mercado corporativo, trocando salários astronômicos pela oportunidade de fazer a diferença. Entre eles estava Sueli, agora diretora administrativa do Instituto. Seu conhecimento e lealdade finalmente reconhecidos com a posição de liderança que sempre mereceu. Quando o evento oficial terminou, permaneci no pátio, conversando com as beneficiárias, ouvindo suas histórias, seus sonhos, seus medos. Uma delas, Juliana, uma jovem mãe solo de 24 anos da comunidade de Heliópolis, aproximou-se timidamente. Dona Regina, disse ela, segurando as mãos de um menino de aproximadamente 5 anos. Queria que a senhora conhecesse meu filho, Miguel. Ele é a razão de eu estar aqui hoje. Quero construir algo que ele possa se orgulhar, como a senhora construiu para sua filha. Olhei para aquela jovem mulher, com seus olhos brilhantes de determinação, e para o pequeno Miguel, que me observava com curiosidade infantil. Por um momento, vi Débora naquela idade, segurando minha mão enquanto visitávamos a primeira loja da Joalherias Nogueira. A dor da lembrança foi ofuscada pela esperança que aquela nova geração representava. Miguel, abaixei-me para ficar na altura do menino. Sua mãe já é alguém de quem você pode se orgulhar. Ela está aqui, lutando por um futuro melhor para vocês dois. Isso exige uma coragem que poucas pessoas têm. O menino sorriu timidamente, escondendo-se parcialmente atrás da mãe, que tinha lágrimas nos olhos. Obrigada, Dona Regina. A senhora não imagina o que essa oportunidade significa para nós. Naquela noite, já em meu novo apartamento, um espaço menor, mais aconchegante no bairro de Pinheiros, sentei-me na varanda com uma taça de vinho, observando as luzes da cidade. Sobre a mesa ao meu lado, a caneca quebrada do Dia das Mães. Agora um lembrete não apenas da traição de Débora, mas da jornada extraordinária que me trouxe até aqui. Pensei em Vicente, em como ele estaria orgulhoso não do império material que construímos, mas da transformação que esse império possibilitou na vida de tantas mulheres. Pensei em Débora, cumprindo sua pena em Tremembé, e nas cartas que começamos a trocar, comunicações ainda tensas e cautelosas, mas que representavam os primeiros passos frágeis de uma possível reconciliação. A vida tinha me dado uma segunda chance, não de refazer o passado, mas de construir um futuro diferente. Um futuro onde o sucesso era medido não pelo tamanho da conta bancária ou pelo número de lojas, mas pelo impacto positivo na vida dos outros. Ergui minha taça em um brinde silencioso à cidade que me acolheu, à vida que me desafiou, à filha que me traiu, e ao destino que, através da mais dolorosa das lições, me mostrou um propósito maior do que jamais imaginei. A vingança estava completa, mas não da forma que planejei inicialmente. Vendi a empresa, sim, e Débora ficou sem nada, como anunciava aquele título sensacionalista que escolhi para minha história. Mas a verdadeira vingança não foi contra minha filha, foi contra a mulher que eu mesma havia me tornado, obcecada por sucesso material, cega para os valores que realmente importavam. Aquela Regina Nogueira havia morrido, substituída por uma mulher mais sábia, mais compassiva, mais conectada com seu verdadeiro propósito. E nessa transformação, encontrei não apenas vingança, mas redenção. A caneca de R$ 2 que um dia simbolizou a maior dor da minha vida, agora representava a maior bênção, a oportunidade de recomeçar, de corrigir erros,
de deixar um legado que transcendia joias e dinheiro. Um legado de esperança, de transformação, de segunda chance. Não apenas para Débora, não apenas para as mulheres do Instituto, mas para mim mesma, Regina Nogueira, a mulher que vendeu tudo e reconstruiu algo muito maior do que perdeu. E assim termina a história que mudou completamente minha vida. Uma história de traição, vingança e, no final, redenção. Quando olho para trás e relembro tudo o que vivi, desde aquele fatídico Dia das Mães até hoje, vejo claramente como cada momento de dor abriu caminho para uma transformação que jamais imaginei possível. Quem diria que uma simples caneca de R$2, um presente tão insignificante comparado ao anel de R$20 mil que minha filha deu para a madrasta, seria o estopim para desvendar um esquema criminoso e mudar completamente o rumo da minha existência? Aquela pequena fenda na base da caneca, escondendo um chip com informações sigilosas, foi o início do fim de uma vida de mentiras e o começo de algo muito maior. A Operação Pedra Bruta não apenas desmantelou uma organização criminosa que usava minha própria empresa para lavagem de dinheiro, mas também quebrou as correntes que me prendiam a uma vida focada apenas em riqueza material e status. Ver minha filha Débora sendo presa diante das câmeras no Hotel Fasano foi o momento mais doloroso da minha vida. Pior até do que quando perdi Vicente. Afinal, perder alguém para a morte é diferente de perdê-lo para a ganância e a desonestidade. Mas como disse anteriormente, a verdadeira vingança não foi contra Débora. Foi contra aquela versão de mim mesma que priorizou o império financeiro acima dos valores reais, que confundiu dar tudo materialmente com dar o que realmente importa. Sim, vendi a empresa e ela ficou sem nada, como anunciava o título desta história. Mas o que recebi em troca foi muito mais valioso do que qualquer joalheria poderia ser. O Instituto Mães do Brasil já transformou a vida de centenas de mulheres em apenas um ano de existência. Mulheres como Juliana, de Heliópolis, que hoje comanda seu próprio ateliê de joias artesanais e emprega outras 5 mães solo da comunidade. Ou como Dona Zefa, aos 67 anos, que nunca havia tido oportunidade de estudar, e hoje ensina técnicas tradicionais de artesanato nordestino para jovens aprendizes, criando uma ponte entre gerações e preservando saberes ancestrais. Quanto a Débora, nossa relação continua sendo um trabalho em progresso. As cartas que trocamos evoluíram para visitas mensais. Vejo nelas sinais de arrependimento genuíno, não apenas pela punição que recebeu, mas por finalmente compreender o valor do trabalho honesto, da integridade, dos laços verdadeiros que construímos com quem amamos. Ela ainda tem um longo caminho pela frente em Tremembé, mas quando sair, terá uma chance de recomeçar, não mais como herdeira de um império, mas como uma mulher que precisará reconstruir sua vida tijolo por tijolo, valor por valor. A mídia, que tanto explorou nossa tragédia familiar, já encontrou novos escândalos para alimentar as manchetes. De vez em quando, algum jornalista me procura para saber como está o Instituto, como estou lidando com a situação de Débora, se me arrependo da decisão que tomei. Respondo sempre com a mesma tranquilidade. Não me arrependo. A dor foi necessária para o crescimento. A perda foi essencial para o ganho maior. Meu novo apartamento em Pinheiros é metade do tamanho da mansão no Morumbi, mas nunca me senti tão em casa. As paredes estão decoradas não com obras de arte caríssimas, mas com criações das artesãs do Instituto. Cada peça conta uma história de superação, de talento descoberto, de potencial realizado. E no centro da estante principal, dentro de uma redoma de vidro, a caneca quebrada do Dia das Mães. Não mais um símbolo de traição, mas um lembrete constante de que das maiores dores podem nascer os maiores propósitos. Hoje, aos 66 anos, acordo todas as manhãs com uma energia que não sentia desde a juventude. Não mais para acumular riquezas ou expandir um negócio, mas para ver os olhos de uma nova beneficiária brilharem ao receber sua primeira encomenda, ou ao abrir sua própria loja virtual, ou ao ter sua coleção selecionada para uma exposição. Descobri que há alegrias muito mais profundas e duradouras do que ver o saldo bancário aumentar. Sueli, minha fiel companheira de jornada, costuma dizer que nunca me viu tão viva.
Ela própria descobriu uma nova vocação como mentora, compartilhando com as jovens empreendedoras toda a sabedoria administrativa que acumulou nas décadas de trabalho nas joalherias Nogueira. Seu talento, antes à sombra do meu, agora brilha com luz própria. Tomás continua sendo meu advogado e amigo. Foi ele quem estruturou legalmente o Instituto, garantindo que, mesmo depois que eu partir, a obra continue beneficiando mulheres por gerações. É ele também quem acompanha o processo judicial de Débora, mantendo-me informada sobre cada detalhe, cada possibilidade de progressão de pena, cada esperança de um dia ver minha filha livre novamente, não para retomar o que perdeu, mas para construir algo novo e melhor. E vocês que me acompanharam até aqui nesta jornada dolorosa, mas transformadora, talvez se perguntem, valeu a pena? Cada lágrima, cada noite em claro, cada manchete sensacionalista expondo nossa tragédia familiar, valeu a pena? E eu respondo sem hesitar, sim, valeu cada segundo. Porque aprendi que nossas maiores quedas podem se tornar nossos maiores voos, se tivermos a coragem de abrir as asas no meio da queda. Se minha história tocou você de alguma forma, se trouxe reflexões sobre valores, família, sucesso, redenção, peço que não a deixe terminar aqui. Compartilhe-a com outros que possam se beneficiar dessas lições aprendidas da maneira mais difícil. Inscreva-se no canal Vovó Lembrou para conhecer outras histórias como a minha. Relatos reais de pessoas que enfrentaram situações extraordinárias e encontraram força onde menos esperavam. Os comentários são muito importantes para mim. Gostaria de saber o que você faria no meu lugar. Teria coragem de entregar sua própria filha à justiça? Venderia tudo para recomeçar? Ou teria escolhido um caminho diferente? Sua opinião é valiosa e ajuda a criar uma comunidade de reflexão e apoio mútuo. Não se esqueça de deixar seu like para que mais pessoas possam conhecer esta história. Cada curtida amplia nosso alcance e permite que estas lições de vida cheguem a quem precisa ouvir que, mesmo nos momentos mais sombrios, há esperança de recomeço. Se você puder, também peço que considere contribuir com o Valeu Demais do canal. Esta forma de doação é fundamental para cobrir os custos de produção e permitir que tragamos mais vídeos diários, com histórias impactantes como esta que compartilhei. Seu apoio financeiro, por menor que seja, faz toda a diferença para mantermos este trabalho vivo e alcançarmos mais pessoas com mensagens de superação e transformação. Saiba que produzir cada um destes vídeos exige muito tempo de pesquisa, entrevistas, edição, viagens para encontrar os protagonistas destas histórias reais. Seu apoio no Valeu Demais não é apenas uma contribuição financeira, é um investimento em histórias que podem mudar perspectivas e, quem sabe, até mesmo salvar vidas. Na próxima semana, trarei a história de um homem que perdeu tudo em um incêndio e, das cinzas literais, construiu um império que hoje emprega mais de 1000 pessoas. Não perca! Ative o sininho para ser notificado assim que o vídeo estiver disponível. Obrigada por me ouvirem até aqui. Obrigada por cada segundo de atenção, por cada emoção compartilhada, por cada reflexão despertada. Continuem acompanhando o canal Vovó Lembrou, onde histórias reais como a minha mostram que a vida, em toda a sua complexidade, sempre guarda surpresas, lições e oportunidades de recomeço. A minha vingança não terminou com a prisão de Débora, terminou com minha própria libertação. E espero que, de alguma forma, minha história ajude você a encontrar libertação também, seja do que for que esteja te aprisionando. Até o próximo vídeo. Regina Nogueira, a mulher que vendeu tudo, perdeu uma filha e encontrou um propósito, se despede com gratidão e esperança.